Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de eletrodinâmica. Essa aqui é a unidade 2 da nossa disciplina Eletricidade Básica. Bom, nós estamos, turma, aqui no capítulo 4, né, que trata ali de corrente elétrica e resistores. Então vamos lá. Dentro do capítulo 4, nós temos esse conteúdo programático. E hoje nós vamos aqui para o item 8, que trata da primeira lei de Ohm. Né? Se você perdeu aí de repente alguma outra, né, algum conteúdo desse conteúdo programático, é só voltar lá na playlist da disciplina Eletricidade Básica, tá? Tem todos os vídeos disponíveis para vocês assistirem quando e quantas vezes quiserem. Ok, turma? Bom, então vamos lá. Vamos falar da primeira lei de Ohm. O que é que nós vamos fazer aqui agora, turma? Nós vamos procurar uma relação entre a diferença de potencial aplicada, né, em um condutor e a intensidade de corrente causada por ela. Tá? Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui? É colocar uma tensão ali, né, entre os terminais desse condutor e ver a corrente que circula por ele e tentar entender se há uma relação entre essa tensão e a corrente que circula. Tá? Bom, para isso considere o seguinte experimento. Um fio metálico de tungstênio é submetido a uma diferença de potencial, né, que é a DDP, U, tá? Estabelecendo-se nele uma corrente elétrica de intensidade I. Suponha que um sistema de refrigeração mantenha constante a temperatura no fio, ok? Bom, então, beleza, vamos colocar aqui uma tabelinha, né, para a gente anotar os valores encontrados. Então eu tenho a primeira situação, três situações que eu vou ter, né, e vou anotar os valores de tensão e corrente. A primeira delas, eu tenho uma pilha, tá? Uma pilha de 1,5 volts, tá? E quando eu ligo esse circuito, turma, olha lá, liguei o circuito, tá ali o fiozinho vermelho, eu encontrei um resultado ali, uma corrente de 0,1 ampere, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar essa tensão. Eu vou colocar duas pilhas no circuito, tá? Então, ao invés de 1,5 volts, eu vou ter uma tensão maior. Nesse caso aí, 3 volts, tá? Duas pilhas de 1,5 volts. Então, ligando meu circuito, o que é que eu tenho agora? 0,2 amperes. Opa, só anotação, tá, turma? Observei lá com o meu amperímetro, coloquei, né, duas pilhas, medi, deu 0,2 amperes. Muito bem. E aí vou para uma terceira etapa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais duas pilhas. Tá legal. Então eu subi para 6 volts a minha tensão e fui lá, liguei meu circuito. O que é que eu observei? Observei uma circulação de corrente da ordem de 0,4 amperes. Opa! Então, o que é que a gente percebeu, né? Eu vou aumentando a tensão, a corrente também aumenta. Ah, tá. E o que mais que eu percebi aqui, turma? Eu percebi que essa relação, olha só, no primeiro caso, 1,5 dividido por 0,1 dá 15. 3 dividido por 0,2 também 15. E 6 dividido por 0,4, 15 volts por ampere. Então nós observamos que essa relação entre tensão e corrente foi constante nesse nosso experimento. Ok? Vamos lá. A proporcionalidade entre tensão e corrente também pode ser visualizada por meio do gráfico a seguir, construído a partir dos valores encontrados. Então olha só, turma, nós temos aqui um gráfico que me dá a relação entre tensão e corrente. Tá? Então quando a gente colocou uma pilha só, né, de 1,5 volts, nós medimos uma corrente de 0,1 ampere. Quando nós colocamos duas pilhas, totalizando 3 volts, nós encontramos uma corrente, né, medimos uma corrente de 0,2 amperes. E quando colocamos 4 pilhas, totalizando, portanto, 6 volts, nós tivemos o quê? 0,4 ampere de corrente. Tá? Então, o que acontece, turma? A constante encontrada, né, essa constante que foi encontrada, recebe o nome de resistência elétrica do condutor, que vamos aqui simbolizar pela letra R. Tá? Bom, os condutores para os quais vale a proporcionalidade entre tensão e corrente, que é o caso de vários metais, né, são chamados de condutores ômicos. A primeira lei de Ohm, fruto dos trabalhos do físico alemão Georg Simon Ohm, diz que em um condutor ômico, mantido a temperatura constante,
A intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Tá? Então, no SI, a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Tá? Então esse símbolozinho aí vocês devem conhecer, tá? Representa a resistência elétrica, ok? Muito bem, turma. Então olha só, rapaz, olha só essa figurinha aí, né? Que interessante para a gente ver, mas que maldade também com a corrente elétrica, né? Ela tem aqui, ó, nós temos esse bonequinho amarelinho aqui, o volt, que é a tensão elétrica, tá? Nós temos o bonequinho verde, amp, que é justamente a corrente elétrica, né? E o bonequinho vermelho aqui, rapaz, ohm, ó, ele representa a nossa resistência elétrica, tá? Então vê o que é que acontece. A tensão é o que pressiona, né? É o que faz com que os elétrons eles se movimentem, né? Pelo condutor, né? Não falamos aqui, mas esse segmento aqui, né? Pode ser um tubo, pode ser um cano ali, é justamente o nosso condutor elétrico. Então é a tensão, né? Que dá essa pressão que empurra, né? A corrente elétrica de um lugar para o outro. Só que aí nós temos aqui a figura da resistência que vai permitir, né, facilitar mais ou menos, né, ela vai dificultar a passagem da corrente sempre, desculpa, né, a resistência ela resiste, ela se opõe à passagem da corrente, e essa resistência pode ser maior ou menor, mas ela sempre se opõe à passagem da corrente, tá? Então fazendo analogia com o circuito hidráulico, que é sempre interessante, né, para esses casos, nós temos aqui, né, a pressão lá da água, né, que vem lá da caixa d'água, seria a nossa tensão. Aí eu tenho a água, né, que é a corrente elétrica, que representa, pode ser análoga à corrente elétrica, mas eu tenho aqui, olha gente, o registro, né, a minha torneira, que vai representar a resistência. Então se eu fecho a torneira, minha resistência é máxima, eu não vou deixar passar a corrente elétrica. Se eu abro a torneira, a resistência diminui, então vai passar mais água, vai passar mais corrente, tá? Essa é a analogia. Então olha só, quando a gente tem aqui um circuito, né, nós temos uma fonte, né, de tensão, a pressão elétrica, representada aqui pela letra V, a nossa diferença de potencial. Né, eu tenho uma resistência desse circuito e por ele vai circular uma corrente. Trazendo aqui o circuito que nós acabamos de usar para fazer o nosso experimento, né, pela lei de Ohm. Então eu tenho justamente tensão, corrente e uma resistência. Tá? É muito comum a gente usar esse triângulo aqui, né, da fórmula da lei de Ohm, para lembrar como calcular, né, essa relação entre tensão, resistência e corrente. Vamos lá. Se eu quiser, turma, saber a corrente, tá? Então é só colocar ali a mão, né, nesse triângulo. Eu escondo a corrente, é o que eu quero encontrar. Então a corrente vai ser quem? Vai ser a divisão, né, a relação entre tensão e resistência. Ah, tá certo. Então, e se eu quiser calcular, não mais a corrente, mas agora a tensão? Olha, minha tensão, eu coloco o dedinho ali, né, tapo a tensão e eu sei que ele vai ser o produto da resistência vezes a corrente. Tá? E, por fim, se eu quero encontrar a minha resistência, é só colocar o dedinho, eu sei que ela é a relação entre tensão e corrente. Ok? Muito bem. Bom, partindo agora para um exemplo prático, tá, turma? Vamos aqui para a simulação lá da FET Colorado. Nós vamos ver justamente essa relação entre tensão, corrente e resistência. Bom, o que acontece? Nós vimos, né, que quando nós aumentamos, né, turma, a tensão, né, vamos colocando ali mais pilhas, né, a corrente elétrica aumenta. Né? Nós fizemos isso, colocamos 4 pilhas de 1,5 volts, poderia colocar mais aqui nesse exemplo. Então, à medida que eu vou aumentando a tensão, eu aumento a corrente. Né? A corrente é diretamente proporcional ao valor da tensão. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente. Ok? Bom, baixando aqui para 1,5 volt, beleza. O que acontece? Quando eu aumento a minha resistência, o que é que vai acontecendo com a corrente? Ela diminui.
né? Porque olha que interessante essa figurinha aqui, turma. Ele mostra pra gente o efeito realmente assim da resistência do condutor. Vejam que vão aparecendo mais impurezas, né? Isso aqui é um impedimento, né? Uma resistência da circulação de elétrons livres. Então, quando eu aumento a resistência, eu tenho um problema para a passagem dos elétrons livres. Eles vão se chocando mais aqui, ó, com esses corpos indesejados, né? Ruins para a circulação da corrente. Então, isso é ruim, né? Isso é resistência. Isso vai provocar aquecimento, efeito Joule, né? E vai atrapalhar a minha circulação de corrente, tá? Então, com a bateria de 1,5 volts, eu vou ter aqui uma circulação de 1,5 mA, né? Quando eu tenho uma resistência menor, minha corrente vai lá para cima, ó. Opa, a resistência também não pode ser muito baixa, não vai dar curto-circuito, né? Então, mas à medida que eu reduzo a resistência, eu aumento a corrente, tá? Se eu tivesse uma resistência constante aqui, turma, vamos lá, de 190 ohms, só para exemplificar, e eu fosse aumentando a tensão, nós já vimos, a corrente vai aumentando. Ok? Muito bem. E por hoje é só. Na aula de hoje nós tínhamos esse objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido e relembrado, enfim, conhecido aí a primeira lei de Ohm. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!